Glória a Deus. Como diz o pastor Sérgio e a pastora Tânia, Deus é bom. Deus é bom, não é verdade? E Deus é bom na pandemia, com pandemia ou sem pandemia. Deus é bom. A gente tem que entender isso. A natureza de Deus não mudou por conta da pandemia. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Com pandemia ou sem pandemia, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus por essa vitória. Eu fiquei muito feliz, compartilhei com a Laira ontem, quando o Tony e a Priscila me falaram, porque é cuidado de Deus com a nossa vida, é zelo de Deus. A Bíblia diz que Deus conhece os sonhos e desejos do nosso coração. Deus conhece cada sonho, cada desejo que está no nosso coração. E Ele vem e nos abençoa quando a gente está na presença de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus por isso. Aleluia. Também quero glorificar o nome de Deus hoje pela vida da Renata, do Alisson, da mamãe da Renata, que venceram o Covid, estão aqui com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Isso é motivo de muita alegria, irmãos. A gente tem que realmente ser grato ao Senhor. A Rafinha que estava aqui escondida, agora eu achei. Bênção de Deus. Amém? Bom, se tiver um testemunho, pode sempre procurar os pastores, conversar com eles e a gente sempre vai dar oportunidade. Irmãos, glória a Deus. Vamos dar início à nossa palavra. O tema da nossa mensagem de hoje é prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Amém? Seja a gente que está aqui presencialmente, seja você que está nos acompanhando online. O tema da nossa mensagem de hoje é prossiga para o alvo, olhe para a frente. Eu quero aqui propor para você um exercício de raciocínio. Pensa comigo. Você, antes da pandemia, se você hoje está trabalhando em casa ou se você que continua trabalhando fora do mesmo jeito, imagina você saindo da sua casa, deu lá segunda-feira, 7, 8, horário que você costuma sair, tem gente que madruga aqui, que eu sei, deu o horário, você sai da porta da sua casa e você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, você vai para a padaria. Imagina comigo. Imagina que você sai a pé ou você sai de casa, do jeito que for, só que você não vai olhar para frente. Imagina que você vai olhando para trás. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você vai chegar no seu serviço, você vai chegar a algum lugar. Só que ao invés de você olhando para frente, ao invés de você olhando para o alvo, você vai olhando para trás. Vai dar certo? Nos primeiros metros, pode ser que você até obtenha algum sucesso. Só que chega um tempo, com o passar do tempo, você vai caminhando olhando para trás e tem um alvo, você vai perdendo o quê? O senso de direção. Você vai se perdendo. Você vai olhando para trás e vai caminhando. No começo você lembra, tem que virar aqui, tem que virar ali, e você vai caminhando olhando para trás, só para trás. Você não olha para frente hora nenhuma. Quando você parar tudo e olhar para frente, você vai perceber que você se distanciou do seu alvo. É ou não é verdade? Você vai perceber que você está completamente perdido. Quando a gente tem um alvo, para a gente conquistar ele, para a gente poder estar vivendo ele, nós temos que olhar para onde? Para frente. A gente tem que prosseguir rumo ao alvo, olhando para frente, não é olhando para trás. E nós vamos entender como que Deus fala conosco sobre isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, hoje com a gente, vai continuar falando, ensinando isso à sua igreja até a volta de Cristo. Então abra a sua Bíblia, lá na carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo deixou aos Filipenses, capítulo número 3, verso número 12. Verso número 12. Imagina você tendo que chegar a um lugar olhando para trás, você vai caminhando, só olhando para trás. Você vai gastar energia, você vai gastar o seu tempo, você vai ficar cansado e mesmo assim não vai chegar no seu objetivo, não vai chegar no seu alvo, não é verdade? Então vamos ver sobre isso. Capítulo 3, versos 12 ao 14. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Vamos ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta aos Filipenses, ele escreve essa carta aos Filipenses, ele começa dizendo assim: olha, não que eu já tenha alcançado tudo, não que eu seja perfeito. Muitas vezes
as pessoas elas tendem a nos julgar, a colocar a nossa moral em xeque, segundo aquilo que é o nosso passado. Não é assim? Então as pessoas julgam os outros, umas às outras, segundo aquilo que é o seu passado. E o apóstolo Paulo estava pregando, cumprindo a sua vocação apostólica, trazendo fundamentos de novas igrejas, congregações. E chega um ponto que as pessoas começam a questionar. Quando o apóstolo Paulo ia ensinar e ia pregar, tinha uma certa resistência. Eles não queriam, estavam resistindo à palavra e ao ensinamento do apóstolo Paulo. E eles falam assim: apóstolo Paulo, você está pregando, você está falando, mas a gente conhece o teu passado. A gente conhece a tua vida. A gente sabe que você era perseguidor da igreja, perseguidor do evangelho. A gente sabe que você não era cristão antes, que você era contra Cristo, contra o evangelho, contra as congregações, contra as igrejas. A gente conhece o teu passado. Aí o apóstolo Paulo fala assim: pera. Não que eu já tenha alcançado tudo. Não que eu seja perfeito. Eu não estou aqui ensinando vocês e pregando a palavra de Deus para vocês, filipenses, porque eu sou perfeito ou porque eu já alcancei tudo isso que eu estou ensinando. Não. Eu não sou perfeito, mas o meu alvo, que é Cristo, é. E a diferença é que eu me submeti ao processo de ser aperfeiçoado dia após dia até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. O varão perfeito é Cristo Jesus. Então, não que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado tudo na minha vida, mas eu aprendi a me submeter ao processo de ser aperfeiçoado dia após dia pelo Espírito Santo de Deus, que me faz mais perfeito do que eu era ontem. É um processo de transformação onde o Espírito Santo de Deus vai moldando o meu caráter, trabalhando no meu coração, trabalhando na minha consciência, me ensinando a lidar com as minhas emoções. E dessa maneira eu vou vivendo e vou sendo aperfeiçoado dia após dia. Quem está entendendo isso? Eu estou nesse processo de ser aperfeiçoado. E porque eu estou nesse processo de ser aperfeiçoado, eu estou ensinando vocês também a se submeterem, se sujeitarem a Cristo, que é o varão perfeito, que é o nosso alvo, para que vocês também sejam aperfeiçoados dia após dia. Amém? Glória a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo ensina: olha, eu não alcancei tudo ainda, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Vocês estão questionando o meu passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho para frente, prossigo para o alvo, que é Cristo, a fim de receber tudo aquilo que ele já reservou e já prometeu para a minha vida. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo está trazendo um ensinamento muito grande. Não dá para a gente fazer a nossa caminhada cristã, que a nossa caminhada todo dia é uma caminhada. Não dá para caminhar com Cristo olhando para trás. Nós vamos perder o senso de direção. Nós vamos se perder no caminho. Nós vamos gastar tempo, nós vamos gastar energia, nós vamos gastar esforço. Nós vamos nos cansar de tanto andar e não vamos chegar a lugar nenhum. Quem está acompanhando isso daqui? E o que Deus nos ensina essa noite é que a gente tem que olhar para o alvo. O apóstolo Paulo está falando assim, esquecendo. Ó, quando ele fala assim, esquecendo, ele está fazendo esse exercício aqui, ó, de trazer os olhos dele para o alvo. Chega de olhar para trás. Tony veio dar testemunho aqui, ó. Estava vivendo aqui e pensando ainda em Santos. Aí eu pus um ponto final, não foi isso? E agora é Uberaba, é aquilo que Deus me colocou. A gente tem que aprender a olhar para o alvo. Muitas vezes a gente quer viver a nossa vida olhando para trás. Não dá certo, meu irmão. Viver a nossa vida olhando para trás, pensando nas coisas de trás, buscando os passados, sempre olhando para trás, você se desvia do alvo, você perde o senso de direção, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas vezes tem áreas das nossas vidas que a gente se encontra perdido. Muitas vezes tem áreas das nossas vidas que a gente não sabe mais onde é que está Cristo. Que a gente para assim e fala, mas cadê o alvo? Eu me perdi. Porque tem pessoas que foram caminhando na sua vida, em algumas áreas da sua vida aí, deixa Deus ministrando no seu coração, e aí de repente você parou. De repente você simplesmente está estagnado, parou na sua caminhada. Você caminhou tanto e de repente você parou. Por conta de coisas que aconteceram, você se cansou, você se decepcionou, você se frustrou e você estagnou e você parou de caminhar. E você está preso sem perceber no passado, em coisas que aconteceram, te aprisionaram.
Você não consegue romper, você não consegue dar o próximo passo, você não consegue caminhar porque você está olhando para trás. Você tem que voltar a olhar para o alvo. Você tem que voltar os seus olhos de novo para o alvo. Caminhar seguindo em frente. Tem pessoas que muitas vezes, eu e você, a gente está caminhando, a gente não parou. Só que a gente está caminhando sem olhar para frente. A gente continua caminhando, continua ativo, só que a gente está caminhando olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás. E a gente está perdendo o senso de direção. E quando a gente olha para frente, a gente não enxerga mais o alvo, a gente não enxerga mais Cristo, a gente começa até a perguntar, a questionar. Poxa, cadê Deus na minha vida? Quem nunca se questionou isso? Cadê Deus na minha vida? Até os profetas se questionavam. Cadê Deus na minha vida? Cadê Cristo? Cadê? Eu não estou enxergando mais. Cadê as coisas que Deus me prometeu? Cadê a palavra de Deus cumprindo na minha vida? Eu não estou vendo isso acontecer. Mas por quê? Porque a gente foi caminhando olhando para trás. A gente deixou de olhar para o alvo. E a gente começa a ficar até indignado, revoltado, questionando Deus, questionando a igreja, questionando fulano, questionando o ciclano. A única pessoa que a gente não se questiona é quem? Nós mesmos. Falta honestidade com nós mesmos para a gente falar, peraí, onde foi que eu deixei de olhar para o alvo? Onde foi que eu deixei de olhar para o alvo? E tem áreas das nossas vidas que a gente perdeu direção, perdeu a referência, perdeu Cristo. Áreas das nossas vidas que a gente já usufruiu das bênçãos de Deus. Já passamos por momentos que a gente foi abençoado pelo Senhor. Já esteve ali vivendo na vontade de Deus. Ou áreas das nossas vidas que a gente não está vivendo isso, nunca viveu, mas quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, como o Tony lembrou. A gente quer desfrutar das bênçãos do Senhor, viver tudo aquilo que Ele já prometeu, já reservou para nós. A gente quer viver isso, mas a gente não consegue. Porque a gente ainda não encontrou a nossa referência. Perdemos o alvo e precisamos encontrá-lo novamente. Precisamos fazer o exercício de mover o nosso rosto e olhar para frente, encontrar Cristo e andar e caminhar olhando apenas para Cristo. Mas como muitas vezes a gente não tem alcançado as coisas que a gente queria alcançar hoje, a gente, de maneira muito rotineira, a gente costuma olhar sempre para trás, tentando encontrar no passado alguma coisa que faça sentido para o nosso dia de hoje. Tentando encontrar no passado, nos dias que já se passaram, na nossa vida que já se foi, algum sustento para a nossa vida de hoje. Muitas vezes a gente está querendo se alimentar, saciar a fome de hoje com o pão de ontem. Jesus disse lá na oração que Ele faz e nos ensina, pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de ontem não é para saciar a fome de hoje. Todo dia Deus tem uma porção reservada para nossas vidas, glória a Deus por isso. Todos os dias Deus tem uma porção reservada para nós. E muitas vezes a gente está querendo viver a nossa vida sem olhar para o alvo, olhando para trás e tentando saciar, resolver os problemas da nossa vida de hoje com questões ainda do passado. Tentando viver o hoje ainda olhando para trás. Não, meu irmão, Deus tem coisas reservadas para você hoje. Usufrua do pão diário da sua vida que Deus já reservou. Usufrua do pão de hoje. Busque em Jesus todo dia o pão de cada dia. Não busque saciar a fome da sua alma com os pães de ontem. Não, meu querido, olhe para frente, olhe para o alvo. Deixe de viver a sua vida, projetar o futuro olhando para o passado. Você vai ficar preso, você vai ficar sem direção, você vai ficar sem referência, você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. E existe uma pessoa na Bíblia que Deus nos dá uma lição muito grande sobre isso. Sobre voltar ao passado. Justamente o que a gente está falando. É Sansão. Sansão foi um juiz levantado por Deus para os hebreus, numa época que ainda não tinha reis, e as pessoas elas viviam sem ter uma referência humana, sem ter um rei, porque Deus queria ser o rei delas, Deus queria ser, para a vida delas, o provedor, aquele que ia estar direcionando e cuidando. Só que as pessoas, por conta da incredulidade, por conta da falta de fé, da dureza de coração, elas sempre se desviavam do Senhor. As pessoas sempre desviavam seu olhar para fora do alvo. E sempre que elas desviavam seu olhar para o alvo de Deus, elas passavam a viver a vida delas do jeito delas.
do jeito que elas bem entendiam, querendo resolver os seus problemas, viver as suas vidas, sonhar os seus sonhos, segundo aquilo que bem parecia para elas. E a gente já aprendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por consequência, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a minha vontade é o quê? Má, imperfeita e desagradável. E quando eu quero viver a minha vontade e sair da vontade de Deus, que é o que acontecia com esse povo acabava sofrendo muito, tendo muita dificuldade. E várias vezes eles eram oprimidos por povos estrangeiros, como os filisteus. Então Deus vinha nesses períodos de opressão, que o povo se arrependia, voltava a olhar para o alvo, deixava de olhar para trás, voltava a olhar para o alvo. Deus vinha instituir um juiz, que era uma pessoa responsável para direcionar, dar direção para o povo nesse momento de opressão que eles estavam passando, até que eles fossem livres dessa opressão. Estão entendendo isso? E um desses juízes que Deus levantou foi Sansão. E Sansão pensa num cara atrapalhado. Pensa num cara igual assim, eu e você. Uma pessoa que é um ser humano, de carne e osso. Uma pessoa com dificuldades. Sansão tinha uma dificuldade tremenda de controlar os seus impulsos. Tudo que ele queria, ele fazia. Tudo que dava na telha, ele ia lá e fazia. Ele tinha um desejo, ele ia lá e satisfazia. Ele não controlava os seus impulsos, ele tinha essa dificuldade. E Sansão era dotado de uma força sobrenatural, que era para ser utilizada para livrar o povo do jugo dos filisteus. E na história toda de Sansão, algo que eu quero aqui mostrar, que a Bíblia nos conta sobre essa questão de voltar ao passado. Está lá em Juízes capítulo 14, depois você lê na sua casa, lê o 15, lê o livro inteiro, tem 20, 21 capítulos, é maravilhoso. E Sansão, ele tinha um voto com Deus, era o voto de Nazireu. No voto de Nazireu, ele tinha que cumprir 3 princípios, 3 regras. Primeiro, ele não podia cortar o cabelo. Então, naquela época, quem vendia shampoo para Sansão estava rico, porque ele não passava navalha na sua cabeça. Segundo, ele não podia beber bebida forte, ou seja, com teor alcoólico. Por quê? O que se espera de uma pessoa que está lá como juiz para poder livrar o povo? Se espera uma pessoa que está fora de juízo ou uma pessoa sóbria para poder tomar decisões? Ele era juiz. O juiz vai tomar uma decisão em favor ou desfavor do povo. E terceiro, não chegar perto e nem tocar qualquer tipo de cadáver. Seja animal, seja ser humano, cadáveres eles não chegavam perto nem tocavam, porque representava pureza, purificação de uma pessoa que foi separada para servir ao Senhor. Então eram 3 regras visíveis aos olhos humanos para testemunhar que essa pessoa foi separada para o Senhor. Estamos entendendo até aqui? E aí esse cara conseguiu quebrar as 3 regras. Ele era realmente fenomenal. E aí no Juízes capítulo 14 diz que ele estava se deslocando de uma cidade até a outra, e no meio do caminho apareceu de surpresa o quê? Um leão, né? Bem natural. Veio um leão rugindo contra ele, e ele tinha uma força sobrenatural. Ele não pensou 2 vezes, ele avançou no leão ao invés de correr, e com a força sobrenatural que ele tinha, ele rasgou. A Bíblia diz que ele conseguiu rasgar esse leão. Como que ele rasgou? Eu não sei, eu não estava lá. De alguma forma, ele lutou com esse leão e rasgou o leão. A Bíblia diz que ele foi até essa outra cidade fazer o que ele tinha que fazer, e depois ele retornou dessa cidade para a sua cidade de origem, para a sua família. E no caminho de volta, uma pessoa que tem um voto de não chegar perto nem tocar em cadáver, por onde que você vai passar? Você vai passar por onde está o cadáver? Não, você vai passar por outro caminho. A Bíblia diz, em Juízes 14, que Sansão decidiu ir ver o cadáver. Ele decidiu ir ver algo que já tinha acontecido, algo que já estava no passado dele. Quem está entendendo isso daqui? Ele parou a vida dele, ao invés de continuar olhando para o alvo, ao invés de continuar a caminhada dele, ele decidiu parar e olhar para trás. Ele decidiu ir até o cadáver. Foi até o cadáver e encontrou no cadáver que já estava lá, imagino eu, tudo vísceras ali, aquela coisa horrível, um cheiro, uma coisa estranha. E ele viu que tinha muitas abelhas, ele viu um enxame de abelhas, e ele se deu conta que as abelhas fizeram uma colmeia dentro do cadáver do leão. E ele olhando, ele foi, tocou e viu que tinha favos de mel. Não se contentando, ele pegou o favo de mel,
Ele se alimentou desse mel que estava ali e ainda levou, continuou caminhando e levou para a família dele. E Deus dá uma lição muito grande. Sansão não precisava ter encontrado esse corpo. Sansão não precisava ter encontrado o cadáver do leão, porque ele já estava em outro caminho, mas a Juízes 14 diz e deixa bem retratado que Sansão decidiu ir até o cadáver. Sansão decidiu. Ele já estava caminhando para o alvo, mas ele desviou o seu olhar e foi até o passado. Ele voltou para ver coisas que já estavam no passado dele. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado. Nós precisamos aprender a não nos tornarmos escravos e reféns do que já aconteceu com a gente no nosso passado. Seja ele bom ou seja ruim. Seja se no seu passado tem coisas positivas ou coisas negativas. Meu querido, você tem que aprender a olhar para o alvo. Você tem que aprender a não se desviar e voltar novamente para o seu passado na ilusão de que você vai encontrar algo no seu passado bom o suficiente para você viver os dias de hoje. Não, nós precisamos aprender que o dia de hoje vai ser suprido pelo Senhor, que o dia de hoje vai ser suprido com a provisão que Cristo tem preparado para a sua vida. O Senhor nos ensina essa noite, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olhe para o alvo, siga para o alvo, olhe para frente, não caminhe olhando para trás. Eclesiastes capítulo 7, versos 10, Eclesiastes mais Provérbios, os livros de sabedoria da Bíblia. Ele diz assim, não se pergunte, por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje? Pois nesta pergunta não existe sabedoria. Olha o que ele está falando, toma muito cuidado com o saudosismo, muito cuidado em parar e ao invés de olhar para o alvo, você olhar para trás sem perceber e nutrir em você esse saudosismo do tipo... Os dias de ontem foram muito melhores. No meu passado. Quando era assim. Quando era assim. Quando tinha tal pessoa. Quando era nessa situação. Quando... Meu querido, a Bíblia diz que não existe sabedoria nesta pergunta. Por que não existe sabedoria nessa pergunta? Porque a pessoa que faz isso desvia o seu olhar do alvo e olha para trás. Vai querer caminhar a sua vida cristã olhando para trás, e a gente já viu que não vai dar certo, a gente vai se perder. Hoje Deus nos ensina, Deus ele chama a gente como igreja do Senhor, seja aqui, seja aí na sua casa, e Ele está dizendo, meu querido, meu filho, minha filha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossiga para o alvo. Você que tem alguma área da sua vida aí que você parou, estagnou, hoje Deus está te chamando, vem. Vem, igual Jesus chamou Pedro para fora do barquinho. Vem, Pedro. Bota seus pés para fora e caminha sobre as águas. Vem até mim, vem. Olha para o alvo, olha para mim. Vem caminhando. Vem caminhando. Eu não quero ver você parado. Eu não quero ver você estagnado. Eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para caminhar comigo. Você foi chamado para caminhar com Cristo e romper em fé e viver dias e dias na provisão e no sustento dele, meu querido. Mas, Bruno, eu não sei como. O como vem do Senhor. A você e a mim cabe atender o chamado. Vem, caminha sobre as águas. Dá o próximo passo. Não fique parado, não fique estagnado. Mas onde isso aconteceu? No meu passado, eu já... Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Não queira viver sua vida olhando para trás. Olhe para frente, porque Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida e por meio da sua vida, na vida de outros, se a gente viver olhando para o alvo. Deus tem sempre uma porção fresca, nova, para derramar sobre a sua igreja todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já pediu o pão do Senhor hoje? Você já orou e disse, Jesus, eu quero hoje o seu pão, eu quero saciar minha alma hoje com um pão novo, com um pão fresco, não com as coisas que estão para trás, mas do hoje, aquilo, a tua porção que o Senhor preparou para mim hoje, eu quero ter ela na minha vida, glória a Deus por isso. Essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa caminhada. Então eu quero te convidar a ficar de pé, quero ter um momento de oração com a tua vida. Você que está na sua casa também, feche os seus olhos.
Curva sua cabeça. Tem um momento com o Senhor nessa hora. Ore ao Senhor. Fale para Deus: Deus, hoje eu percebi que eu tenho área daqui da minha vida que eu estou parado, Pai. Estou paradinho, estou congelado. Não consigo nem andar para trás, nem olhar para frente, não consigo fazer nada. Eu parei, Senhor. Coisas que aconteceram na minha vida, situações, pessoas, eu simplesmente parei. Mas hoje eu quero olhar para o alvo, eu quero continuar caminhando, eu quero ir em direção ao Senhor e viver tudo aquilo que o Senhor já reservou para a minha vida. Ou de repente você vai falar para o Senhor hoje: Senhor, eu estou caminhando, mas até hoje eu estava caminhando olhando para trás. Eu estou sim caminhando, mas eu estou caminhando olhando para trás e eu perdi o senso de direção, eu perdi a referência, eu não sei nem onde o Senhor estava na minha vida hoje. Mas hoje o Senhor se revelou a nós. E eu quero voltar a caminhar olhando para o alvo. Eu quero voltar a caminhar olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador das nossas vidas. Aquele que é o varão perfeito. A estatura do varão perfeito é Cristo. Aquele que é todo perfeito, e hoje eu quero ser aperfeiçoado por Ele. Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Pai de amor que não nos deixa desamparados, que não nos abandona, que nos momentos mais difíceis continua sendo bom. A sua natureza não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E nós queremos, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, para que a gente possa direcionar os nossos olhos para o alvo, para Cristo, que a gente pare de caminhar olhando para trás, que a gente possa aprender e viver olhando para frente, olhando para Cristo Jesus e podendo viver os nossos dias com a porção que o Senhor já reservou para nós hoje. Nós não queremos, Pai, matar a nossa fome do hoje com o pão de ontem. Não, Senhor, nós queremos todos os dias sermos sustentados pelo pão nosso de cada dia. Nós queremos todos os dias receber a porção que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Como igreja do Senhor, nós queremos viver cada dia o novo do Senhor e poder nas nossas vidas, nos nossos dias, poder transbordar disso e saciar a fome de outros, levar paz para outros, levar alegria e esperança para outros, levar amor para outros, testemunhar Cristo, que é o nosso alvo, para outros, para que os outros perdidos também encontrem a sua referência em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Visita os nossos corações, derrama sobre nós a tua paz, nos ensina a descansar e saber que o Senhor é Deus e que a última palavra vem do Senhor e que a boa obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas, o Senhor vai completar até o fim. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós dependemos e por isso nós dizemos amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Cristo Jesus? Glória a Deus.